Olá, caros alunos da segunda série da segunda média, tudo bem? E aí, fizeram a tarefa que eu tinha pedido? Os dois primeiros lá da tarefa mínima, dos exercícios mais simplesinhos ali. Nesse vídeo a gente vai retomar o que estávamos falando no vídeo da aula ao vivo, né? Na aula ao vivo dessa semana. Tem coisa nova, tem aquela história de determinante. E aí a gente vai resolver alguns exercícios de sala e também da sua tarefa. Então acompanhe comigo a resolução. E lembre-se, toda vez que eu estiver fazendo um exercício de tarefa, pausa, vê se você ainda não fez, pausa, tenta fazer e aí depois você vai assistindo. O bom de ter a resolução gravada é que você pode assistir um pedacinho da resolução, pausa, tenta terminar. Não conseguiu? Continua assistindo mais um pedacinho, pausa e vê se você consegue terminar. E assim você vai adquirindo as habilidades, principalmente você que tem dificuldade, de resolver esses exercícios dessa matéria doida que é a geometria analítica. Vamos lá então. O que nós falávamos lá? Na última aula ao vivo a gente falou sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Dados 3 pontos no plano, 3 pontos diferentes, pode acontecer duas coisas. Ou eles estão alinhados, formam uma reta, né? Ou eles não estão alinhados. Quando eles não estão alinhados, eles formam um triângulo, como você está vendo aqui no desenho. Como é que você sabe que os pontos estão alinhados sem precisar de olhar no desenho? O determinante das coordenadas vai dar zero. Já se ele não der zero, é porque eles não estão alinhados e formam um triângulo. Nesse caso, a área do triângulo é metade do módulo do determinante. Então, eu te mostrei que para montar o determinante você usa 3 colunas. Uma coluna para colocar os x's, uma coluna para colocar os y's, uma coluna com uns. E aí, na hora de resolver o determinante, você multiplica no sentido da diagonal principal, dessa diagonal aqui, ó, e copia o sinal. Quando você estiver multiplicando ao contrário, você vai trocando o sinal do resultado. Depois você soma tudo e fechou. Acho que é aqui que eu anotei, ó, os 4 pontos que você precisa de saber para resolver um determinante. Olha só, copia a primeira e a segunda coluna lá na frente. Depois multiplica na primeira diagonal, na segunda diagonal você multiplica trocando o sinal e depois você soma tudo. O que der, se der zero é porque estão alinhados, se estão alinhados formam reta. Agora, se não der zero é porque não formam reta, formam um triângulo. Pega o valor que deu, faz o módulo dele e divide por 2 que sai a área. Vamos então começar resolvendo o exercício número 1 da sua apostila, lá na página 405 para a segunda série ou 469 para a segunda média. Acompanhe aqui. Verifique em cada caso se os pontos estão alinhados. Caso não estejam, calcule a área do triângulo com extremidade neles, com os vértices nesses pontos. Muito bem, turma, de novo, para determinar se eles estão alinhados ou não, a gente faz o determinante e vê o que acontece. Vamos começar aqui na letra A com o determinante dos pontos A, B, C. Então, na letra A, nós temos o ponto A, 1, 1. O ponto B, 3, 0. E o ponto C, menos 1 e 2. Menos 1, 2. Então, vamos montar o determinante das coordenadas deles e ver o que acontece. Vamos lá, começa com a coluna de todos os x's. 1, 3, menos 1. Agora você vem com a coluna dos y's. O y do primeiro ponto é 1, o y do segundo ponto é 0 e o y do terceiro ponto é 2. Aí você vem com aquela coluna estrelinha, coluna de uns. 1, 1, 1. Pronto, vamos resolver esse determinante. Se der 0 é porque estão alinhados, se não der 0 é porque não estão. Como é que a gente vai resolver esse determinante? Vamos lembrar, copie as 2 primeiras colunas aqui na frente. Primeira coluna, 1, 3, menos 1. Segunda coluna, 1, 0, 2. E agora a gente vai multiplicando no sentido da diagonal. Na primeira diagonal, na diagonal principal, você faz 1 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0. Mantém o sinal. Próxima diagonal, 1 vezes 1 dá 1. Vezes menos 1, menos 1. Mantém o sinal. Próxima diagonal, 1 vezes 3 é 3, vezes 2, 6. Mantém o sinal.
Agora, quando a gente multiplicar de trás para frente, a gente vai trocando o sinal. 1 vezes 3 é 3, vezes 1, 3. Como você está vindo no sentido contrário, troca o sinal. Continua. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2. Como você veio no sentido contrário, troca-se o sinal. E ainda, 1 vezes 0 dá 0, vezes menos 1 dá 0, trocou o sinal. Somando tudo, você vai descobrir que esse determinante está dando 6 menos 1, 5 menos 3 é 2, menos 2, 0, com 0 dá 0. Esse determinante dá 0. Portanto, como o determinante deu igual a 0, os pontos estão alinhados. Beleza. Agora vamos ver os pontos da letra B. Na letra B, nós temos o ponto D, 0, 5. Temos o ponto E, 2, 1. E temos o ponto F, 3, 4. Vamos lá, vamos calcular o determinante e ver o que acontece. O determinante, como sempre, começa com a coluna de x's. Então, copia x do primeiro ponto, 0. X do outro ponto, 2. X do outro ponto, 3. Agora vem com a coluna dos y's. Na coluna dos y entra o y do primeiro ponto, que é 5. O y do segundo ponto, que é 1. O y do terceiro ponto, que é 4. Aí você encaixa aqui uma coluna de uns. 1, 1, 1. Pronto. Montou o determinante, agora vamos calcular quanto é que esse carinha vale, para ver o que acontece, para ver se dá 0 ou não. Muito bem, para resolver esse determinante, copiamos as duas primeiras colunas na frente, 0, 2, 3, 5, 1 e 4. E vamos na multiplicação cruzada. No sentido da primeira diagonal, 0 vezes qualquer coisa, 0. Mantém o sinal. Próxima diagonal, 5 vezes 1 dá 5, vezes 3, 15. Mantém sinal. 1 vezes 2 é 2, vezes 4, 8. Mantém sinal. Agora volta, sentido contrário. 5 vezes 2 é 10, vezes 1, 10. Trocou o sinal. 0 vezes qualquer coisa, não precisa nem de fazer a conta, que vai dar 0, sentido contrário, troca o sinal. 1 vezes 1 dá 1, vezes 3 é 3. No sentido contrário, troca-se o sinal. Então, o determinante aqui vai dar 8 com 15, 23, menos 10 dá menos 13, dá 13, menos 3 dá 10. Prontinho. Opa, o determinante não deu igual a 0. Isso significa que os pontos não estão alinhados. Bom, se eles não estão alinhados, é porque eles formam um triângulo. E se eles formam um triângulo, como é que a gente calcula a sua área? A área do triângulo vai ser metade do módulo do determinante. Então, o determinante deu 10, em módulo é o próprio 10, dividido por 2, dá 5. Lembrando, gente, esse módulo aqui é aquele módulo que você estudou no começo do ano, na frente 2, com o Gustavo ou com o Kogu, respectivamente, lembra? Por que tem que botar esse módulo? Porque a área sempre é positiva. Se o determinante der positivo, ok, é metade dele. Mas se der negativo, você troca o sinal. Simples assim, tá? Ah, e antes que eu me esqueça, aqui você perceba, por favor, que na hora que eu monto o determinante, eu sigo a ordem dos pontos que o exercício deu. Mas eu podia montar em outra ordem. Eu podia botar primeiro o rosa, depois o azul, depois o laranja. Tanto faz, não ia alterar muita coisa na conta. A única coisa que você tem que se preocupar é que tem, ali nas linhas, tem que encaixar o x e o y do mesmo ponto. Você não pode fazer uma coluna de x com os x que você tiver vontade e os y que você tiver vontade. Cada linha ali tem que ter um x e o y do mesmo ponto,
tá? Então, se você usou o x do ponto azul, do lado dele tem que estar o y do ponto azul e assim por diante. Nada impossível. Vamos para a tarefa? Vamos para os exercícios da tarefa mínima, depois eu volto para fazer o número 2. Olha só, exercício 5. Para medir a área de uma fazenda na forma triangular, um agrimensor, usando o sistema de localização por satélite, encontrou como vértices desse triângulo os pontos A21, B35, C74. A área dessa fazenda em quilômetros quadrados é... Veja que dessa vez ele deu unidade de área, então nesse caso acho que é bom a gente colocar, na verdade é um teste, mas era bom a gente colocar no final quilômetros quadrados. Sem problemas, ó. Eu preciso calcular a área dessa fazenda, eu sei que ela tem o formato de um triângulo, ponto tal, tal, tal. Para calcular a área de um triângulo de ponto tal, 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 a área é metade do determinante em módulo. Então, a área dessa fazenda vai ser metade do determinante em módulo. Então, vamos calcular esse determinante, né? O ponto A é o ponto 2, 1. 2, 1. Já anota aqui, 2, 1. Depois vem o ponto B, que é o ponto 3, 5. E anota aqui, 3, 5. Depois vem o ponto C, que é o ponto 7, 4. E anoto aqui, 7, 4. Para completar o determinante, eu completo uma coluna de uns e vamos fazer conta agora. Agora é a hora da conta. Hora das conteiras. Vamos lá. Copie as duas primeiras colunas na frente. 2, 3, 7, 1, 5, 4. E agora vai no sentido das diagonais. Na primeira diagonal, diagonal principal. 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10. Mantém o sinal. Depois, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Mantém o sinal. Depois, 1 vezes 3 é 3. Vezes 4, 12. Mantém o sinal. Agora a gente volta no sentido contrário, de trás para frente. 1 vezes 3 vezes 1 dá 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. No sentido contrário, trocou de sinal. 2 vezes 1, 2, vezes 4, 8. Como está no sentido contrário, troca o sinal. 1 vezes 5 dá 5, vezes 7, 35. Como está no sentido contrário, troca o sinal. Muito bem, somando todos esses valores, a gente vai ficar com menos 35, menos 35, menos 8, menos 3, mais 10, mais 7, mais 12, vai dar um total de menos 17. E determinante de negativo, sem problemas, porque para calcular a área, a gente faz metade do determinante em módulo. Então, a área vai ser o módulo de menos 17 dividido por 2. Só que o módulo de menos 17, você lembra o que o módulo faz, né, gente? Quando o número é positivo, fica tudo igual. Se ele é negativo, você troca de sinal. Então, o módulo de menos 17 é 17 dividido por 2. Essa daqui é a medida da área da fazenda. Letra A. Simples, fácil, direto e reto. Agora vamos para o exercício número 6. A figura a seguir a área da figura a seguir é dada por um número par, um número ímpar, racional não inteiro ou irracional. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma figura que é tipo uma asa delta. Para a gente calcular a área dessa figura, a gente pode usar vários raciocínios. Um que eu estou querendo usar aqui é o seguinte: eu consigo pensar, olhando essa figura, em dividi-la em dois triângulos. Então, a área dela seria a soma dos dois triângulos. Então, se você pegar aqui e dividir assim, você vai poder dizer que a área total é a área 1 mais a área 2. Vou chamar de área 1 a área desse triângulo e de área 2 a área desse outro aqui. Muito bem. A área 1 é metade do módulo do determinante dos pontos. A área 2 também é metade do determinante dos seus pontos. Vamos começar calculando a área 1. A área 1 tem vértices meio, 0,5, 4,3,
4,3, 4 e 3, desculpa, 0, 5, 4, 3 e 3 e 0. 3, 0. Então, vamos montar o determinante da área 1 para ver o que acontece. Coluna de x, 0, 4, 3. Coluna de y, 5, 3 e 0. Coluna de 1s, 1, 1, 1. Vamos fazer esse determinante e ver quanto dá. Vamos lá. Copia as duas primeiras. 0, 4, 3. Copia a outra. 5, 3 e 0. E agora vai multiplicando na diagonal. 0 vezes qualquer coisa, não precisa nem de fazer conta. Vai dar 0. 5 vezes 1 dá 5, vezes 3, 15. Mantém o sinal. Depois, 1 vezes 4 é 4, vezes 0. Não precisa nem de fazer conta, dá 0. Agora, no sentido contrário, a gente multiplica e troca de sinal. 5 vezes 4 não é Leonardo, mais dá 20. No sentido contrário, troca de sinal. Muito boa essa piada, hein? 0 vezes qualquer coisa, mesmo que seja outro 0, vai dar 0, troca sinal. E ainda, 1 vezes 3 é 3, vezes 3 dá 9, trocou o sinal. Somando tudo, esse primeiro determinante vai dar menos 14. Então, a área 1 vai ser o módulo de menos 14 dividido por 2. O módulo de menos 14 vai dar, como ele é negativo, troca de sinal. 14 dividido por 2 dá 7. Então, essa área 1 vale 7. Agora, vamos calcular a área 2. A área do segundo triângulo é metade do seu determinante. Então, vamos ver aqui o outro determinante. Temos, então, o ponto aqui em cima, 7, 5. Então, vou anotar aqui, 7, 5. Quem mais? O 4, 3. Ainda o 3 e 0. Muito bem, vamos montar o determinante? Coluna de x, 7, 4, 3. Coluna dos y, 5, 3 e 0. Coluna de 1s, 1, 1, 1. Fechou o determinante, copia 2 na frente e multiplica. Vamos copiar aqui as duas primeiras colunas. 7, 4, 3, 5, 3 e 0. E vamos multiplicar, turma. Dá uma melhorada aqui, ó. Vamos lá. Na primeira diagonal, diagonal principal, 7 vezes 3 dá 21, vezes 1, 21. Mantém sinal. 5 vezes 1 dá 5, vezes 3 dá 15. Mantém o sinal. 1 vezes 4 dá 4, vezes 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Mantém sinal. Agora na volta. 5 vezes 4 não é Leonardo, mais dá 20, vezes 1, 20. No sentido contrário, troca de sinal. 7 vezes 1 vezes 0, bom, qualquer coisa vezes 0 dá 0, no sentido contrário, troca o sinal. E para terminar, 1 vezes 3 dá 3, vezes 3, 9. Trocou o sinal. Muito bem, agora vamos fazer continhas? Vamos fazer continhas. 21 menos 20 dá 1. 1 mais 15 dá 16. 16 com 0 é 16, com 0 é 16. Menos 9 vai dar menos 7. Menos 7 não, né? 7 positivo. Muito bem. Então, esse é o valor do segundo determinante. Por isso, a área do segundo triângulo vai ser dada por metade do módulo desse determinante. O módulo de 7 é o próprio 7, dividiu por 2, dá 3,5. Então, a área total da figura vai ser 7 de um mais 3,5 do outro lado, 10,5. Ou, se você preferir, metade de 21. Conclusão, a área dessa figura é um número par? Não, porque é fracionário. É número ímpar? Não, porque é fracionário. É um número racional que não é inteiro? Exatamente, porque é um número fracionário ou decimal. Beleza. Seguindo, turma, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou resolver com você o exercício número 9.
Mas vou deixar um combinado. Eu faço 9 e você faz o 8, tá? O 8 eu não vou resolver aqui não, vou deixar para você fazer a mesma coisa, é só seguir o mesmo passo a passo, olha só. O exercício 9 diz assim: o ponto x2x está alinhado com os pontos 3, 1 e menos 4, 0. Qual que é o valor do x? Bom, se o ponto x está alinhado, então o ponto x, 2x, vai ficar alinhado com os pontos 3, 1 e menos 4, 0. Menos 4 e 0. Tá, vamos montar o determinante? Bom, o determinante deles vai ser feito da seguinte maneira, lembra? Aqui você coloca a primeira coluna das abscissas. Então, você vem com a coluna dos x's. X, 3 e menos 4. Aí você vem agora com a coluna dos y's. O y do primeiro ponto vale 2x. O y do outro ponto vale 1. O y do último ponto vale 0. Na última coluna, a gente preenche com uns. Opa, uns. 1, 1 e 1. Agora, vamos resolver esse determinante. Porque se os pontos estão alinhados, vamos ver quanto que dá o determinante e depois a gente vê o que acontece. Ó. Vamos lá, copia as duas primeiras colunas. X, 3 e menos 4. 2x, 1 e 0. Vamos lá. Multiplicando no sentido da primeira diagonal, da diagonal principal. X vezes 1, x vezes 1 dá x vezes 1, continua sendo x, mantém sinal. 2x vezes 1 dá 2x vezes menos 4, mais com menos dá menos 8x, mantém o sinal. Agora, 1 vezes 3 é 3, vezes 0, zerou mesmo. Agora, na volta, a gente vai multiplicando e trocando. 2x vezes 3 dão 6x, vezes 1, 6x. Mantém o sinal. Mantém não, né? Troca, que é no sentido contrário. Vamos lá, segunda diagonal. X vezes 1 dá x, vezes 0, não precisa nem de fazer conta, zerou. Trocou o sinal. 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 4 dá menos 4, opa, menos 4, no sentido contrário, troca o sinal. Então, esse determinante está dando ao todo, vamos ver? Menos 8 com menos 6 dá menos 14. Menos 14x mais outro x vai dar menos 13x. 0 com 4 dá 4. Pronto, esse aqui é o determinante. Mas, tivemos um problema técnico aqui, pessoal. Mas, o exercício disse que esses pontos estavam alinhados. Se os pontos estão alinhados, significa que o determinante das suas coordenadas tem que dar 0. Só que o determinante desses caras deu menos 13x mais 4. Para dar 0 é só resolver essa equação. Menos 13x é igual a menos 4, multiplica por menos 1. 13x é igual a 4, então o valor de x é 4 dividido por 13. Pronto, esse é o valor de x para que os 3 pontos estejam alinhados. Perfeito. Para a gente encerrar, então, vamos fazer mais o último exercício, que é o número 2, que é bem parecido com isso aqui que a gente acabou de fazer. Mas primeiro é bom lembrar, a tarefa dessa semana são os exercícios da tarefa mínima até o 8, que o 8 eu não fiz, o 9 eu já fiz, o 5 e o 6 também, então são só 7 e 8, tá? Vamos lá, ó, para terminar esse, o último. Um triângulo de vértices tal, tal e tal tem área 10, então M vale... Bom, a área de um triângulo em geometria analítica é metade do módulo do determinante. Bom, para a gente poder fazer qualquer conta, nós vamos ter que achar o módulo do determinante primeiro, né? Vamos lá. Primeiro ponto é o ponto menos 1 e menos 2. Outro ponto é o 1 e o menos 2. Outro ponto é o número 1, é o ponto 1 e M. Vamos montar esse determinante?
Veja lá, monta aqui, primeira coluna, coluna dos x, menos 1, 1 e 1. Coluna dos y, menos 2 e m. Coluna de uns, 1, 1, 1. E vamos resolver. Jogou aqui, copiou as duas primeiras, menos 1, 1 e 1, menos 2 e m. Maravilha. Agora é hora de fazer as multiplicações. No sentido da principal, menos 1 vezes menos 2 vezes 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Vezes 1 dá 2, mantém o sinal. Depois, 2 vezes 1 dá 2, vezes 1 dá 2, mais com menos dá menos 2. Na sequência, 1 vezes 1 dá 1, vezes m, m. Mantém o sinal. Agora volta. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 1, menos 2. Mas no sentido contrário, troca o sinal. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes m dá menos m. No sentido contrário, troca-se o sinal. 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. No sentido contrário, troca-se o sinal. Muito bem, então o determinante desses pontos está dando m mais m, 2m's. 2 menos 2 se anula. 2 mais 2, 4. Esse é o valor do determinante. Mas, o exercício disse que a área desse triângulo tinha que dar 10. Então, a hora que você fizer o módulo do determinante dividido por 2, tem que dar 10. Passo 2 multiplicando. O módulo do determinante vai ter que dar igual a 2 vezes 10, 20. Mas o módulo do determinante, é 2x mais 2m, mais 4. O módulo disso tem que dar 20, quero ver quem vai lembrar. Se o módulo dessa conta dá 20, das duas uma. Ou essa conta 2m mais 4 é o próprio 20, ou essa conta do 2m mais 4 é menos 20. Uma equação com módulo, hein, gente? Puxa aí na sua memória. Então, se o módulo é 20, é porque a continha aqui dentro, 2x mais 4, ou é 20 ou é menos 20. Agora vamos resolver. 2x é igual a 20 menos 4. 2x é igual a 16, então x vale 8. Do outro lado, 2m é igual a menos 20, pula para lá menos 4. 2m é igual a menos 24, então m pode ser... gente, troquei tudo aqui por x, na verdade é tudo m. Poxa, que sacanagem. M vai dar menos 12. Então, para que os pontos representem um triângulo com área 10, então das duas uma, ou m é 8 ou m é menos 12, como marca a letra B de bola. Certo? Como sempre, as anotações desse vídeo estão lá disponíveis no Google Drive para você baixar e ver com calma. A gente se vê semana que vem, depois que você fazer a tarefa. Não se esqueça de fazer a tarefa exercício 7 e 8. É praticamente repeteco do que eu fiz hoje, tá bom? Bons estudos, bom fim de semana, até a próxima. Tchau!